Fala galerinha do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley e lembrando que aqui a área do saber é matemática. Neste vídeo de hoje, pessoal, quero aqui discutir com vocês as questões que foram propostas no nosso estudo não presencial de terça-feira, do dia 25 do mês de agosto, com respeito aí ao estudo do objeto de conhecimento quadriláteros. Lembrando que estas questões elas estão contidas aí no livro didático de vocês, livro didático 2, capítulo de número 1, nas páginas de número 48, certo, pessoal? 50 e 56. E elas tratam justamente sobre esse objeto de conhecimento. E aí, sem mais delongas, né, vamos aí para a questão de número 91, que pede para que consideremos aí o quadrilátero ABCD abaixo e com base nele respondamos as seguintes questões, né, os seguintes itens. Aí ele traz aí o item A, os seus lados, né, quantos e quais são os seus lados. Lembrando que os lados eles são segmentos que formam o quadrilátero. E em particular esses segmentos são formados pela conexão entre os vértices. Então, na verdade, eu quero até iniciar pelo item B aí, né? Os seus vértices. Então, nós temos aí quantos vértices? 4. Lembrando que cada um deles é indicado aí por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? Tem o A, tem o B, tem o C e tem o vértice D. Então, todo temos aí, né, 4 vértices. E aí, voltando para o item A, os lados vão ser justamente os segmentos que possuem como pontos iniciais e finais esses vértices aí. Então, seguindo a ordem, nós vamos ter aí o lado AD, vamos ter o lado DC, vamos ter o lado CB e, por fim, o lado BA, ou seja, 4 lados. Por isso que ele tem o nome de quadrilátero. E só lembrando, né, que nos lados nós colocamos aí, né, uns segmentozinhos em cima das letrinhas para indicar justamente que estamos falando aí sobre esses lados. Lados que iniciam em um vértice e finalizam no outro, certo, pessoal? Não podemos esquecer de colocar isso aí na hora de escrever quais são. E lembrando que nesse caso a mesma coisa, né? Nós vamos ter aí quantos lados? Isso, né? Vamos ter 4 lados também, por isso que recebe o nome de quadrilátero. Item C, que fala sobre as diagonais vão ser justamente o quê? Os segmentos internos que conectam os vértices que não têm conexão inicial. Nesse caso aí eu tenho BD, é um exemplo de diagonal, e CA, exemplo de outra diagonal, certo, pessoal? Então nós vamos ter nesse caso aí quantas diagonais? Isso mesmo, né? 2 diagonais. E em particular elas vão ser aí CA, que nós acabamos de ver, e BD, certo, pessoal? Que são os segmentos, são os vértices que não tinham conexão inicialmente. E aí utilizamos aí, né, a nomenclatura CA com o segmentozinho em cima para significar que estamos falando de um segmento que começa no ponto A e começa no ponto C e finaliza no ponto A. E a mesma coisa aí para o BD, né? É um segmento diagonal que começa em B e termina em D. E por fim, os ângulos internos. Lembrando que os ângulos internos vão ser justamente as mesmas letras aí que usamos para representar os vértices e D. Aí a diferença é que essas letras vão ser acrescidas do acento circunflexo para dar essa ideia de que estamos falando aí sobre ângulos e não sobre vértices, certo, pessoal? Que é uma confusão muito comum. Os vértices eles são os pontos de encontro entre os lados. Já os ângulos são os espaços internos que são formados pelo encontro desses lados. Beleza, galera? Por exemplo, quando eu falo do ângulo A, eu estou falando justamente desse espaço aqui. Ó. Perceberam? Ângulo A. Estou falando desse espaço aí. Idem para os demais. E nesse caso aí, né, a quantidade de ângulos também é 4, né? Ou seja, eu posso chamar de quadrilátero ou posso chamar também de quadriângulo. Beleza, pessoal? Questão de número 92, né, pede para que vocês desenhem um quadrilátero
Convexo, então isso aí eu vou deixar a cargo de vocês, né? É um quadrilátero convexo, lembrando que quadrilátero convexo ele não tem entrada para o lado de dentro. E identifica os ângulos externos. Então veja só, nesse caso aí eu vou aproveitar até o próprio desenho da questão 91 para fazer essa diferenciação entre ângulo interno e externo. Quando eu estou falando do ângulo interno, nesse caso aí, por exemplo, esse ângulo A é um exemplo de ângulo interno, ângulo localizado do lado de dentro. O que é o ângulo externo? O ângulo externo é o seguinte, imagine que eu pego esse lado BA aí e prolongo ele, ó. Perceberam? Fiz um prolongamento aí, né, nesse lado BA. Agora ficou BA e continua, né? E o que é que acontece? O ângulo externo vai ser justamente o quê? O ângulo que, somado com o ângulo interno, resulta em 180 graus. Então, nesse caso aí, um exemplo de ângulo externo ao ângulo interno A, é esse ângulo que eu acabei de colocar em verde aí. Veja que ele, juntamente com o ângulo interno A, formam 180 graus. Né? São ângulos suplementares. Então, um ângulo externo, ele é um ângulo que somado com o ângulo interno dá 180 graus. Então vocês vão fazer algo parecido aí, né? Esse suplemento de ângulos para cada ângulo interno desse. Beleza, galera? Avançando aí para a questão número 93, né? Ela pede o seguinte, né? Qual é a fórmula que indica a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados? Nós vimos aqui, né, que nós temos aí a fórmula da soma dos ângulos internos, né? Vou colocar aí, né, representada por SI, né? E essa fórmula é justamente o que? O número de lados que tem esse nosso polígono, menos 2, lá da fórmula que nós vimos no estudo de polígonos, vezes o que? 180 graus. Então, com essa fórmula, encontramos a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. E aí o item B pede o seguinte, como podemos obter essa fórmula usando, né? Como podemos obter essa soma usando a fórmula do item A, ou seja, nesse caso aqui, do item A, no caso do quadrilátero convexo. O quadrilátero convexo, nós sabemos o quê? Que no caso particular dele, do quadrilátero ou quadriângulo, o número aí de lados é justamente o quê? 4. E aí, levando isso em consideração, é só fazer o que? Pegar essa fórmula aí e fazer a substituição. Então, portanto, eu vou ter o quê? Que a soma dos ângulos internos para o quadrilátero vai ser o n, ou seja, 4, né, menos 2 vezes 180. E quando eu faço essas contas aí, eu vou obter justamente o quê? 4 menos 2, 2, né? Vezes 180, vou obter o quê? 360 graus. Então, portanto, nós vamos ter que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né, qualquer convexo é sempre o quê? 360 graus, certo, pessoal? Isso por meio da fórmula. Já na questão 94, ele pede para que façamos o experimento que eu comentei com vocês aqui no nosso vídeo passado. Beleza, galera? Vocês vão pegar esse desenho aí, né? Um desenho, né, parecido com esse, ou vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, desde que seja um quadrilátero. E aí vocês vão recortar, né? Recortar de modo que cada ângulo fique aí em uma parte específica. Eu até dei um exemplo, né? Pode chegar aqui, corta assim, né? E depois corta assim. Veja que cada pedaço aí vai ficar apenas com um ângulo. E depois só é vocês juntarem esses pedaços de modo a formar um único ângulo. Quando vocês fizerem isso, vão perceber justamente que o que é que vai acontecer. Vocês vão obter algo desse tipo aqui. Lembrando que cada parte dessa aí, vocês vão obter um ângulo de cor diferente. Né? Eu vou dar só a ilustração para vocês terem aí uma ideia de como é que vai ficar o desenho. Vocês vão ter, por exemplo, um ângulo azul. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Vocês vão ter o ângulo amarelo. Vou colocar ele aqui. Por exemplo, vocês vão ter o ângulo lilás, vai estar por aqui. Vocês vão ter o ângulo verde, né, que vai estar aqui. É só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar a junção desses quatro ângulos. E percebam, né, justamente que esse ângulo aí, formado pela soma dos quatro, é justamente o que? Um ângulo de um giro, ou seja, um ângulo completo. Um ângulo de quantos graus? De 360 graus. Beleza, galera? Isso, né, coincidindo com a resposta lá do item anterior, utilizando a fórmula.
Na questão de número 95, vocês vão partir desse suposto aí, né, para poder fazer o seguinte, completar cada situação a medida do ângulo que falta. Por exemplo, no item A ele diz aí, né, se um quadrilátero ABCD de ângulo A medindo 45 graus, ângulo B 100 e ângulo C 48, o D vai medir quanto? Então, para vocês fazerem isso, basta vocês somarem as medidas dos ângulos que vocês têm já aí na situação. Nesse caso, vocês têm o quê? 45, né, mais 100 graus e mais 48. Então, vocês vão fazer essa soma aí desses ângulos que vocês já obtiveram aí. Quando vocês somarem, vocês vão encontrar o quê? 193 graus. Certo, galera? E aí, o que é que vocês vão fazer? Se vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ao todo é 360 e você já obteve ângulos tais que a soma das medidas deles é 193 graus, basta vocês diminuírem, né? 360 menos 193. Com isso, vocês vão encontrar aí que o ângulo que falta, ele terá justamente o que? 167 graus. Em outras palavras, será aí o ângulo D. Beleza, galera? Nessa situação, o ângulo D aí ele tem 167 graus, né? Lembrando que nós colocamos sempre aí o chapeuzinho para indicar que nós temos ângulo. Beleza, galera? A mesma coisa eu vou fazer para os outros dois itens, né? Ele diz aí, se um quadrilátero tem dois ângulos retos, ou seja, se dois ângulos retos, né, então eu tenho o quê? 90 mais 90, né? 90 mais 90, cada um, né, é um ângulo reto. Isso aí já dá 180, né? E diz que mais um ângulo de 66, então, fazendo essa soma aí, eu vou obter o quê? 180, né, mais 66, ou seja, 246 graus, certo, pessoal? E obtendo aí esse valor, né, 246 graus, basta agora eu fazer o quê? Basta agora eu pegar a soma total, que nós sabemos que é sempre 360, e diminuir por isso aí que nós já encontramos, ou seja, 246. Se nós fizermos aí essas contas, nós vamos encontrar aí que o quarto ângulo, ele terá quantos graus? E isso, né, terá 114 graus, certo, galera? Será a medida do quarto ângulo aí. Esse item aí C vou deixar para vocês, né? Como uma tarefinha para ver se vocês conseguiram pegar aí a ideia proposta nessa questão. Beleza, galera? Avançando aí agora lá para a página de número 50, onde fala especificamente sobre o estudo dos paralelogramos, vejamos que a questão do número 98, ele pede para que completemos a seguinte demonstração, né? Que M, ou seja, a medida do ângulo A, é igual à medida do ângulo C e a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D. Essa questão também eu deixarei aí para que vocês observem as afirmações que são apresentadas na página 49, na página, né, na própria página 50, que são afirmações sobre o estudo aí dos paralelogramos, e tentem aí completar, né, e de maneira que o que vocês completarem faça com que vocês encontrem essa congruência entre as medidas dos ângulos, certo, galera? Mas nós também iremos aqui depois falar posteriormente sobre essa demonstração aí. Mas a priori vou deixar ela como tarefinha para vocês. Indo para a questão número 99, que pede para que vocês calculem as medidas dos quatro ângulos internos dos paralelogramos. Para isso, vocês terão que levar em consideração aquela propriedade sobre a congruência de ângulos internos em paralelogramos, certo, galera? Todo paralelogramo, os ângulos opostos, eles são o quê? Congruentes. Em outras palavras, eles vão ter o quê? A mesma medida. Então, se por um lado eu tenho aí 5x nessa extremidade aqui, nesse ângulo, e por outro eu tenho 3x mais 22 graus, e eles são opostos, notoriamente isso é claro aí, então significa que eu vou ter o quê? Ângulo de 5x igual ao ângulo de 3x mais quanto? 3x mais 22 graus. Opa, né? Encontramos justamente aí, né, uma equação para resolver.
Certo, galera? Se resolvemos essa equação, né, passando letra para um lado, número para outro, nós vamos obter aí, né, que 2x, porque eu passo, como nós costumamos dizer, né, o 3x para o primeiro membro, e aí ele vai ficar com sinal de menos, e diminuindo 5x menos 3x, eu obtenho 2x. 2x igual a quanto? Igual a 22 graus. E esse x aí, para isolar ele, basta passar com uma divisão lá para o segundo membro. E com isso eu vou obter que o ângulo x, a medida dele vai ser quanto? Isso, né? 11 graus, certo, galera? Isso a medida de x. Se nós olharmos para essa situação aqui, ó, onde eu tenho 5x, significa que esse ângulo aqui, desse paralelogramo, ele vai medir o quê? O quíntuplo do valor de x, ou seja, 5 vezes 11. Em outras palavras, ele vai ter quantos graus? Isso, né? 55 graus, certo, galera? Então, já vou obter aí desse lado um ângulo de 55 graus, certo? Significa dizer que se esse lado é 55, o outro lado aqui também será o quê? 55. Por quê? Porque nós não acabamos de dizer que os ângulos opostos num paralelogramo são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, se lá tem 55 e aqui é oposto ao ângulo de 55 graus, esse outro ângulo inferior aqui também terá 55. Professor, tem certeza? Sim. Se vocês quiserem tentar de outra maneira, só é substituir aqui. 3 vezes 11, já que o valor de x é 11, 3 vezes 11 mais 22. Né? 3 vezes 11 nós multiplicamos primeiro do que fazer a adição. Né? Então, 3 vezes 11, 33. Se somarmos 33 mais 22, já vamos obter o quê? Isso, né? 55. Agora, nós sabemos também, por outro lado, que os outros ângulos, né? No caso, esse ângulo aqui superior e esse outro ângulo aqui inferior, que são opostos, eles também vão ter o quê? A mesma medida, vão ser congruentes. Eu sei, lá da página 48, que a soma dos ângulos internos é o quê? 360 graus. Isso em um quadrilátero. Beleza, galera? Eu já tenho dois ângulos aí, né? 55 graus e 55 graus. Ou seja, se eu somar esses dois aí, já vou obter 110 graus. Então, o que é que acontece? Um primeiro passo é subtrair, né? 360 menos 110, que é a soma dos ângulos conhecidos aí nesse paralelogramo. Certo, galera? Se eu fizer essa subtração aí de 360 menos 110, eu já vou encontrar o quê? Isso, né? Vou encontrar 250 graus que sobram para os outros dois ângulos aí. Se os outros dois ângulos são iguais, ou seja, tem a mesma medida, então significa que só é pegar esse 250 e dividir por 2. Ou seja, se eu faço essa conta aí, né, do 250 dividido por 2, eu vou obter os outros ângulos tendo quantos graus? Isso, né? 125 graus. Então, vou ter aí 125 graus no ângulo superior. E como esse é congruente, porque é oposto, vou também obter aí 125 graus. Certo, galera? Se eu fizer essa soma aí, eu vou obter ao todo 360 graus.